Essa noite nós vamos aprender sobre semeadura, amém? Vamos repetir comigo? Semeadura e colheita, amém? Semeadura e colheita. Eu estava vendo o pastor Bruno, né? Aqui falar do Kids, ele também falou aqui do prédio. E Deus, ele já tinha falado comigo antes, essa tarde, que a semeadura, nós semeamos para essa geração e nós semeamos também para a próxima geração, amém? Então, toda semeadura nossa, ela é para o futuro e também para o futuro bem próximo, amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos para nós orarmos, amém? Para o Senhor falar conosco. Senhor Deus Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor, Pai, venha trazer, Senhor Deus, revelação daquilo que nós precisamos aprender. Traga vida às tuas palavras, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha no mais profundo, Senhor Deus, do coração de cada um, Senhor Deus, falar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar do tema de hoje, a semeadura e a colheita, né? E nós estamos em tempos de semeadura, amém? Vamos repetir, estamos em tempos de semeadura. E eu tenho aprendido muito, irmãos, né? Estou aprendendo sobre semeadura, amém? A semeadura, ela é em todas as áreas da nossa vida. Área espiritual, área financeira, né? Que nós acabamos de aprender aqui, através da vida do pastor Bruno. Área familiar, amém? Área profissional, né? Em todas as nossas áreas. Então, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a semear durante esses dias. Glória a Deus, amém? Então, se nós todos semearmos aqui, em todas as nossas áreas, todos nós iremos colher. O Senhor, Ele já nos deu a semente, amém? Todos nós já recebemos uma semente. Todos nós recebemos uma porção de fé, amém? Uma palavra. O Senhor, Ele tem nos dado algo, mas Ele quer que nós venhamos a semear para que nós tenhamos a colheita. Glória a Deus. Pode passar o próximo slide. Vamos repetir comigo? A minha vida é uma semeadura. Tem uma parte do filme lá do Gladiador, né? O general Maximus, ele diz algo muito interessante, né? Esse pedaço do filme, ele sempre está em evidência em algumas redes sociais. E ele fala o seguinte, que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Amém? Não está escrito na Bíblia, tá? É uma parte lá do personagem do filme. Mas que é algo que nós aprendemos também, que a Bíblia, ela nos ensina que a nossa semeadura, nós semeamos para algo eterno. Amém? Glória a Deus. Haverá um dia em que nós estaremos lembrando do Kids. Como era o Kids antes, assim como nós lembramos aqui como era a nossa igreja antes, né? Então foi o fruto de uma semeadura nós estarmos aqui, né, com som novo, toda essa estrutura nova. Vários irmãos semearam na parte financeira, semearam em oração, semearam também se doando, né, para a obra do Senhor aqui. Então, a nossa semeadura, ela tem um processo. A semeadura e a colheita passam pelo processo do tempo, paciência e fé. Amém? Vamos falar comigo? Tempo, paciência e fé. O tempo, ele vai exigir perseverança. A paciência vai exigir trabalho. Regar a terra para a semente germinar. E a fé é crer que a semente dará fruto. Muitas vezes, a nossa colheita não vem no nosso tempo. Existem semeaduras, né? É um tema muito amplo. Nós vamos passar por algumas áreas aqui da semeadura, amém? Mas existem semeaduras que a colheita, ela não vai vir num tempo rápido. Ela vai levar ao teste do tempo. Né? Nós temos como exemplo aí, se nós plantarmos um pé de manga. Eu não sei quantos anos que dá uma manga, né? Eu sei que vai ser muitos anos para nascer a manga. Amém?
E muitas vezes você está ali semeando oração na vida de um ente querido que você quer ganhar para Jesus. Né? Muitas vezes você tem um amigo que você está orando, você está pregando para ele. E muitas vezes o teste do tempo vai vir. Né? Nós queremos ganhar para amanhã, mas vai levar um pouco de tempo. E aí exige o quê? A perseverança. Exige a paciência e exige a fé. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos desistir da nossa colheita. Muitas vezes, a nossa semente está lá, nós estamos orando, né, pelo nosso ente querido. Muitas vezes a gente não vê o trabalhar de Deus. E a gente olha muito para o exterior. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que está muito difícil, eu vou parar de orar, eu vou parar de pregar a palavra, falar da palavra. E aí quando Deus vai fazer a obra, a gente para. Olha o exterior e fala, não, isso aí não tem jeito não. Uma vez falaram assim no serviço, né? Isso aí não tem jeito não, procura outra alma. Então, irmãos, nós precisamos ter perseverança na nossa semeadura. Amém? Glória a Deus. Como testemunho aqui do teste do tempo, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Lá no meu serviço, veio um colega meu 4 anos atrás para trabalhar comigo. E ele ficou comigo 4 anos trabalhando junto, né? Nós dois na mesma viatura. Indo nas escolas, aplicando o ProERD para as crianças, né, adolescentes. E depois desses 4 anos ele foi promovido. E aí chegou o tempo dele, né, ir para um outro setor. E a gente até brinca, né? Essa semana passada ele falou, quando eu cheguei no ProERD, já cheguei promovido. Ele tinha uma patente e quando ele veio com uma patente, agora ele vai sair, ele já sai com outra patente. Então ele falou, fiquei 4 anos no ProERD, uma patente, agora eu fui promovido, estou saindo. Mas irmãos, eu passei por esse teste do tempo. Eu comecei a evangelizar ele, né? E aí, eu vou confessar para os irmãos, chega uma hora a gente fica assim, falei, meu Deus, será que vai, né? Será que ele... A gente fica, quando a gente olha para o exterior. E aí, eu lembro de uma vez na viatura, eu falei para ele de uma forma, né? Que eu conhecia ele, preguei a palavra. Falando com ele, ele falou para mim, não, quando eu quiser que o senhor fale comigo sobre a palavra, sobre Jesus, eu falo para o senhor, né? Em outras palavras, né? Não quero mais falar sobre isso. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas eu sabia que era uma missão minha estar ali com ele. Tanto que ele passou 4 anos comigo, trabalhando, e agora ele está saindo, né? Tem mais 2 semanas de serviço comigo, ele está saindo. Falei, Senhor, me ajuda. Se não tem como falar, o que eu vou fazer? E Deus falou no meu coração, falou assim, testemunhe, né? Prega com seu testemunho. E ali também já coloquei ele nas minhas orações, né? Sempre lembrava dele nas minhas orações. Irmãos, só testemunho, porque era a forma que ele passou para mim, né? Eu não quero ouvir, então, falei, vai o testemunho. E sempre ali, cuidando, dando testemunho, amando, né? Amando, perdoando. Aí tinha, né? Quando a guarnição fala, ferro com ferro se afia, né? Provérbios fala, né? Ferro com ferro se afia. O amigo, ele está ali também para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. E eu sei que nesses 4 anos houve um resultado. Amém? Nesses 4 anos, irmãos, eu parei de falar, porque ele não queria mais ouvir. Só dando testemunho, né? Chega no horário, o nosso testemunho do cristão, né? Chega no horário, faz o serviço como tem que fazer, bem feito. E aí, esses dias agora, ele falando assim, ele está indo numa igreja. Ele falou, estou devendo uma visita para você, né? Porque faz tempo que eu convidava ele. Nunca ele vinha, ele lembrou, eu não lembrei, ele que lembrou, falou assim, estou devendo uma visita para o senhor. Falei, aí ele falou assim, mas eu estou visitando uma igreja, né? Ele está visitando, ele está com um pastor lá, e aí a gente conversando, né, na viatura, né, a gente sempre viaja para Nobres,
né, para Jangada, Rosário Oeste, né, que é a parte aqui de Várzea Grande, pega até Poconé. E teve um tempo de viagem, que era só eu e ele começou a falar, ainda bem que Deus colocou o Senhor na minha vida, né, porque precisava, tal. Mas, e se eu desistisse? Ele não conheceria o Senhor Jesus. Amém? E Deus nunca deixou de desistir. Mas, eu confesso, dava vontade. Mas o Senhor não deixava, né? Persevera, vai lá, ama, né? Nós temos que amar, cuidar. E a vida do cristão é essa, irmãos. Nós amarmos a pessoa, independente se ela nos ama. Amém? Dependente. O Senhor falou, não depende de você ter um elogio dele, não depende dele estar com o cara sorrindo, mas depende de você fazer. Eu tinha que ser o semeador. Né? Muitas vezes eu queria que ele semeasse, mas não acontecia. Deus falou, não, você vai semear na vida dele. Você vai semear fé, esperança, amor, muito amor, que é o que ele precisava, né? A Erika está rindo ali, ela sabe. E, irmãos, foi um tempo de crescimento para mim também. Porque nesse tempo o Senhor estava me moldando a perseverança. Nesse tempo o Senhor estava me moldando a como semear. E muitas vezes Deus nos dá estratégias, né? Deus nos dá estratégias. Resumindo, agora ele está, né, tem um pastor na vida dele, ele falou comigo, conheci num jantar, né? Ele foi promovido, falou, vai lá em casa jantar, e apresentou o pastor, né? Esse é o meu pastor e tal. Então, Deus deu o crescimento dessa semente, amém? Glória a Deus. E eu coloquei ali, ó, o tempo, né? Tem um desenho, não sei se os irmãos, o desenho não, a foto, não sei se os irmãos conseguem entender aí, mas é uma foto de uma plantação, perseverança, vai crescer. A semente vai germinar uma hora. Paciência, trabalho, regar a terra para a semente germinar. E fé, crer que a semente dará frutos. Né? O Senhor trabalhou muito comigo na questão da fé. A paciência eu sempre tive. Trabalho, né? Mas a fé que era... E o Senhor falou, não, tenha fé. Tenha fé. Amém? Então vale a pena, irmãos. Nós semearmos, nós persistirmos e não desistir. É uma vida. Ele é uma vida. Amém? E esse teste do tempo aqui, eu meditando nele, eu lembrei de uma irmã, né, que me ganhou para Jesus, que é a Laura Helena, e o Senhor me mostrou também que ela teve muita, como que eu posso falar, muita perseverança, né? Não foi uma pessoa fácil de ser ganho para Jesus, e ela teve muita paciência, né? Então assim, Deus me mostrou, falou assim, ainda bem que a Laura, ela persistiu, não desistiu, porque era assim, irmãos, às vezes ela ia lá em casa e falava, ei, vamos hoje no culto, né? E aí eu tentava driblar ela, falava, não, mas minha calça tá suja. Não, vê lá, peraí, senta aqui. Sentava na sala, conversava com a minha mãe. Nunca desistiu. Aí uma vez eu não lembro o que eu falei para ela, que eu ainda ia tomar banho. Eu falei, não, eu ainda vou tomar banho, eu demoro 30, 40 minutos para tomar banho. E já estava na hora, não tem problema, senta aqui, eu espero você. Sentou lá e ficou conversando com a minha mãe. Não foi fácil não, irmãos, para ganhar. Não fui uma pessoa muito fácil, porque eu não queria nada com Deus, eu não queria compromisso. Mas ela sempre persistindo. Mas porque Deus colocou no coração dela, ela tinha revelação disso. Amém? Glória a Deus. Então assim, nós aprendemos, eu aprendi com ela muito isso, a não desistir. Mesmo que o exterior é o contrário, mas Deus está fazendo a obra no interior que nós não vemos. Amém? Mesmo que lá, ó, se tivesse só a terra, eu não estou vendo nada, só sei que está enterrada ali uma semente. Tem semente ali, eu sei que tem, eu vou crer, mas eu vou continuar regando, vai nascer. Mas nós temos que perseverar. E eu creio que ela tinha uma visão espiritual, falar, não, eu estou vendo aqui algo difícil, um menino difícil para ganhar.
mas Deus está fazendo a obra. Eu não lembro quanto tempo foi. Mas Deus começa a nos dar estratégias. Deus dá estratégias, amém? Vamos repetir? Deus nos dá estratégias. Deus nos dá estratégias. Aí um dia não teve como escapar de vir. Ela chegou lá em casa e falou assim, minha mãe está fazendo pipoca. E eu gostava de pipoca. Vamos lá em casa comer pipoca, assistir filme? Falei, vamos. A mãe dela estava lá estourando pipoca. E aí eu falei, vamos. Aí cheguei lá, nós sentamos lá na sala, família dela lá, assistindo filme. Aí ela falou, o ônibus vai passar a tal hora. Aí eu travei. Falei, e agora? Ela falou, não, tal hora. Quanto tempo você demora para você arrumar e voltar? Aí eu falei, não, hoje eu vou. Falei, não, tal hora, tantos minutos eu volto. Aí esse dia eu decidi, tem que ter uma decisão, Falei, não, eu vou. E aí foi a primeira vez que eu vim, Tinha um ônibus que passava aqui, E aí embarquei no ônibus para vir, e aí Deus começou a fazer a obra na minha vida, amém? Mas irmãos, todos nós temos que semear, tá? Todos nós temos algo para semear. Então, o Senhor, Ele quer multiplicar a nossa semente. Paciência, regar a terra para a semente germinar, amém? Então é trabalho, processo, oração, palavras de fé, Você está lá vendo que você não vê com os olhos naturais, mas você está lá profetizando na vida da pessoa. Muitas vezes é uma situação na sua vida que você precisa vencer. Começa a profetizar, amém? Começa a colocar a palavra de Deus em ação. Eu aprendi muito sobre ler os versículos da Bíblia em primeira pessoa. Minha mãe colocava, quando eu era criança, colocava a gente para ler Salmos 91. E aí eu gravei o Salmos 91. De tanto quando eu era criança, toda noite ela falava, já leu o Salmo 91? Não, vai lá e vai ler o Salmos 91. E aí eu gravei. Então eu aprendi a declarar a palavra de Deus na minha vida. Palavras são sementes, amém? Esses dias eu falei uma palavra assim, e o Espírito Santo falou, cuidado, palavras são sementes. E aí, tem que tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo. Claro, a gente não consegue, mas eu falei algo assim, bem negativo. Eu falei, não, eu tenho que mudar o meu jeito, minha visão, minha palavra. Então, você começa, na questão da paciência, a profetizar a palavra de Deus na sua vida. E aí vem a fé. Amém? Glória a Deus. Então, eu me lembro também, olhando aqui essa semeadura, essa questão aí da paciência, da oração. Assim que eu passei num concurso em 2008, 2009, eu fiz o curso, me mandaram para Rosário Oeste. Eu acho que foi a época que eu mais orei de madrugada na minha vida. Porque eu morava aqui em Várzea Grande, trabalhava lá. Então, era de 2 em 2 dias eu ia para lá. Pegava o ônibus, ia para lá, passava 24 horas de serviço, voltava. O Bispo João lembra dessa época aí. A gente fazia bastante discipulado. E eu não aguentava mais ficar viajando. Eu falei, quero voltar. E aí, numa madrugada, é porque eu trabalhava 24 horas, Por isso que eu falo madrugada, eu ficava acordado. Numa madrugada, eu lembro que várias madrugadas aconteceu isso. Eu fui no pátio lá do quartel, comecei a orar. Eu sempre orava, Senhor, traz eu de volta, tal. Aí numa madrugada, foi aquela oração, assim, que eu acho que veio do fundo do coração, eu não sei, foi com a alma, com tudo. Eu falei assim, só explicar para os irmãos por que eu orei dessa maneira. Como eu trabalhava, escala, corrida, então, um sábado eu estava aqui na casa de oração, que antigamente chamava célula, e no domingo não. Aí, na outra semana, no sábado não, no domingo sim. E algumas coisas da igreja eu perdia. E aí eu fiquei assim, falei, não, eu vou orar. E essa madrugada eu lembro até hoje, que eu fui lá para o pátio do quartel, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me levar de volta para trabalhar em Várzea Grande, o coração já estava daquele jeito. Eu falei para Deus, eu vou participar de tudo que estiver na igreja. Eu falei, vou participar de encontro com Deus.
Aí estou aqui hoje, né, pastor? Virei pastor, pastor Bruno está falando lá, virei pastor. Eu falei, irmãos, não tem aquela oração ousada, do fundo do coração mesmo, assim, aquele desabafo com Deus. Eu vou desabafar hoje com Deus na madrugada, acho que é umas 3 horas da manhã. Só eu que estava lá, o guarda do quartel, né, caminhando no pátio e semeando a oração. Eu falei desse jeito: se o Senhor me levar de volta, eu participo de tudo que tiver na igreja. Tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? Pastor dos adolescentes hoje, ó. O que aconteceu? Meses depois, veio a oportunidade, e aí eu fui transferido para cá. Mas foi assim, tudo cristocidência, né? Cristocidência. Eu vim trazer um documento aqui no quartel. Você é instrutor de prayer? Sou. Rapaz, o major fulano de tal está selecionando instrutor, corre lá. Falei, opa, agora, já fui lá. O que você precisa? Traz eu de volta aqui o trabalho aqui. Beleza. E aí, estou aqui hoje, graças a Deus, amém? Então, irmãos, nós precisamos perseverar, orar, profetizar, amém? Profetizar, que as circunstâncias elas vão ser transformadas. Glória a Deus. É igual Ezequiel, Deus falou para ele, profetiza nesses ossos secos. É assim, ele não via nada, ele via ossos secos, mas Deus falou, profetiza. E Ezequiel foi lá, profetizou, e os ossos começaram a ter ligaduras, e começou a se juntar, e levantou-se um grande exército, amém? E o Senhor, Ele quer nos ensinar a semear, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, amém? Na vida do nosso cônjuge. E eu sou sincero para os irmãos, eu estou aprendendo a semear na vida da minha esposa, como marido. Eu estou aprendendo. Coração aberto, falei, Senhor, me ensina, através da vida dos pastores, né? Da apóstola Regina, profeta Everton. E o Senhor, Ele tem abençoado as nossas vidas, nosso casamento. Mas nós temos que estar com o coração aberto. Eu estou aprendendo, irmãos, a semear, né? Ela fala, né? Os gostos dela. Antes eu não semeava, mas agora eu estou aprendendo a semear. E nós, irmãos, os homens casados, nós temos que aprender, amém? Temos que ver o que as mulheres gostam. Amém. Não é fácil, mas é possível. Né, pastor Bruno? Então, eu estou no processo de aprendizado. Como líder, também, aprendendo a ser líder. Amém? Através da vida dos pastores. O pastor Bruno é a pessoa que eu ando mais perto, é ele, né, dos pastores ali, eu ando mais perto do pastor Bruno. E nossa vida é assim, um constante aprendizado. Mas se nós retermos a semente, né, como é que o Senhor vai nos dar a semente? Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui, tá? Fé. Crer que a semente dará frutos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Então, nós andarmos por fé é nós enxergarmos por fé, nós não enxergarmos o natural. Glória a Deus. Próximo slide. A semeadura e a colheita. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em todas boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Amém? Aqui esse versículo 10, um versículo que Deus falou muito comigo. Deus, Ele nos dá o quê? A semente. Mas para Ele multiplicar a semente,
Nós precisamos o quê? Semear. Amém? Vamos ler de novo, versículo 10. E Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Ele dá a semente para quem? Para quem semeia. Nós não podemos reter as nossas sementes. Isso eu falo em todas as áreas. Amém? Todas as nossas áreas. Área financeira, né? Área familiar, todas. Não podemos reter as nossas sementes. Porque Ele sempre vai nos dar a semente. A semente é para quem? É para o próximo. Não é para mim. Amém? Vamos pegar o Kids aqui como exemplo. Vários irmãos estão semeando em todas as áreas. Mas é para a geração futura. Amém? Para as crianças. Então, tudo que nós temos, o Senhor, Ele trabalha de nós semearmos na vida do outro. Né? A Laura Helena semeou muita paciência. Hoje eu estou colhendo bastante paciência. Nós semeamos na vida das pessoas. Amém? Então, continuando ali. Versículo 11. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificaram a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Glória a Deus. Todos nós temos algo que Deus nos deu, um dom. Né? Pode repetir comigo? Eu tenho um dom de Deus. Tem uma parábola que fala que um senhor, ele se ausentou e deixou os seus servos. A um ele deu quantos dons? 1. A outro ele deu 5. A outro ele deu 3. Quando ele voltou, ele prestou conta de todos. E o que tinha um, o que ele fez? Ele enterrou. E aí, quando o Senhor foi prestar conta com ele, ele falou, esse que enterrou falou, Senhor, eu fiquei com medo, né? E eu enterrei o meu dom. E aí fala que o Senhor, Ele disciplinou esse que enterrou o dom, porque ele não era para enterrar, era para multiplicar. Amém? Glória a Deus. E aí fala, ao que tem será dado mais, mas ao que tem, ao que não tem, até o que será tirado, algo assim. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Os nossos dons precisam ser multiplicados. Aqui durante o serviço do Kids, eu estava prestando atenção nos irmãos, né? Tem irmãos com vários dons, mas tinha irmão que tinha só um dom. Vou pegar um exemplo aqui, eu e Gabriel, né? A gente não sabia fazer nada, né, Gabriel? Mas a gente estava lá raspando a parede. Começamos a raspar a parede. Eu lembro, eu e o Gabriel raspando a parede aqui do Kids, né? O pastor Bruno deu uma espátula para a gente, né? Chamou eu, falou, começa a bater aqui no cabo da espátula. Eu sou essa pessoa de um dom, tá? Eu não sei fazer nada dessas coisas aí, mas estou aprendendo. Fiquei ali só observando. E eu e o Gabriel de um lado, o Gabriel do outro. Perseverando lá, né? E aí, irmãos, eu comecei, todos os irmãos que estavam aqui, estavam semeando, né, o seu serviço, semeando ali a sua boa vontade, né, semeando a sua vida. Lembra que nós somos uma semente, amém? Nós somos uma semente. E aí eu comecei a observar o Gabriel, né, chamou muita atenção a vida do Gabriel. Aí o Gabriel trabalhou, ele encostou aqui em mim, eu vi que ele estava um pouquinho cansado. Falei, e aí, Gabriel, você está cansado? Não, pastor, que eu vou até mais de meia-noite. E foi, e saiu assim, andando assim. Falei, glórias a Deus. Pensa no menino trabalhador, irmão, que semeou durante esses dias, né?
junto com os irmãos que estavam aqui, né? Tinha mais irmãos também, mas eu falo assim, eu prestei atenção mais no Gabriel, né? Os outros irmãos também semearam. Mas eu falo que ele é um jovem que tá junto, né? Sempre anda junto. Irmãos, em nenhum momento o Gabriel reclamou. Nenhum momento. Nenhum. Não estava de cara feia, né? Quando eu perguntei se ele estava cansado, ele falou, não, eu vou até mais de meia-noite, já saiu assim, já foi pegando o serviço dele para lá, deixou eu ali. O Gabriel, eu falei, rapaz, essa é a semente que Deus quer, com alegria, feliz. Pensa no menino feliz trabalhando aqui, né? Feliz. E ali ele come um pouquinho, eu fiz ele comer mais, né? Ele come mais, para você ficar forte aí. Mas é assim, irmãos. Nós temos a semente e nós precisamos semear no reino de Deus. Amém? Vamos repetir? Somos semeadores do reino de Deus. Somos semeadores do reino de Deus em todos os lugares. Nosso trabalho, nossa escola. E aqui fala que o Senhor dá semente para o que semeia e pão para alimento, no versículo 10. Ele suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então, quanto mais semearmos, o Senhor ele vai multiplicando. Por quê? Porque Ele que supre a semente. Lembra que eu falei que não tem como reter? Não tem como eu guardar a semente? Ela foi feita para lançar. Mas a partir do momento que eu lanço, a palavra fala no versículo 10, o Senhor ele multiplicará, Ele aumentará a nossa semente. Amém? Então conforme a gente vem aqui, a gente estava vindo ali, algumas habilidades a gente aprendeu, né, com o Dinei ali, e o Senhor ele vai multiplicando também. Daqui uns tempos está lá o Gabriel no próximo reforma, o Gabriel já está cortando lá com, como que é o nome daquela serrinha lá? Tico-tico, está lá, vai aumentar os dons dele. Por quê? Ele está semeando. Amém? E ele está lá cansado, semeando, mas não fala. Ele não lançou nenhuma palavra assim. E Deus está lá renovando ele. O Gabriel está lá semeando, trabalhando, e Deus renovando ele. Veio direto do serviço. Eu fiquei olhando assim, fiquei igual, eu coloquei no lugar da mãe dele. Falei, estou parecendo uma mãe, né? Falei, rapaz, o Gabriel está de calça, de tênis ali, mas está lá. Mas é assim, irmãos, é assim que aprende. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para o próximo versículo, próximo slide aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Né? Já recebemos as sementes de Deus, e Deus que dá a semente. Eu e você recebemos a semente, mas ao que semeia, suprirá, aumentará as sementes e ainda multiplicará os frutos da justiça. Deus nos chama para sermos semeadores do seu reino. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: multiplicará os frutos da justiça de vocês. Em Isaías capítulo 32, 17 ao 20 está escrito: o efeito da justiça será paz, e fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Amém? Mas pastor, nós estamos numa época em que na televisão está falando que estamos numa crise política, estamos numa crise financeira, uma crise global, estamos em guerra. Mas ali ele fala no espírito. Amém? A paz não quer dizer que há ausência de guerra, mas ele fala uma paz no espírito. Fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Então, os noticiários podem estar falando o que for, a internet pode estar falando o que for, nós sempre estaremos repousando no Senhor. A nossa segurança estará sempre em quem? No Senhor. Não seremos abalados, igual tem um louvor que fala, né? Não seremos abalados. Desafinei agora aqui, mas vamos lá. Continuando. 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque, e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês, que semeiam junto a todas as águas, e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Então aqui Isaías ele fala, que não importa as circunstâncias, nós teremos paz no Senhor. Não importa o momento,
a crise que nós estamos, a nossa casa, a nossa morada, será uma morada de paz. Amém? Glória a Deus. Enquanto muitas pessoas estão ali preocupadas, e agora o que eu vou fazer, e o amanhã? Né? Está lá no YouTube, está tendo guerra aqui, está tendo guerra ali, o Brasil está assim e tal. Nós estaremos, nossa casa será uma casa de paz. Amém? Porque nós seremos semeadores do Senhor. Glória a Deus. Essa é uma paz no Espírito. Glória a Deus. Então, tempo, perseverança e fé. Glória a Deus. Amém. Eu quero aqui, irmãos, só comentar um testemunho, né, de uma irmã. Era dia 1º de janeiro de 2025. Nós estávamos aqui na festa Luz do Mundo. É esse o nome da festa, né? E eu passei por esse corredor. E aí, na hora que eu virei o drywall, eu vi a Dani de branco, né? Dani estava vestida de branco. Aí ela olhou para mim, ela estava sentada, né? Ela olhou assim para mim e falou: "Ô Dani, você está de branco?" Ela falou assim: "Pastor." Ela falou assim, essa é a lembrança que eu tenho. Ela falou assim: "Pastor, eu estou de branco, porque Deus falou que eu vou casar." E foi essa conversa que a gente teve ali, né? Eu virando o drywall ali. E eu estou aqui de uma maneira profética, que eu vou casar. Falei: "Oh, glória a Deus, Dani. Glória a Deus." Você falou que era esse ano, né? Só não lembro desse restante. Você falou que era esse ano, né? Amém. Então, a Dani, ela profetizou ali. Porque Deus falou com ela, né? Ela falou: "Deus falou comigo." Então, houve ali uma semente de fé, houve uma semente de perseverança. E ela toda sorridente, falei: "Glória a Deus, Dani." E quando eu vi o Jean aqui, quando acendeu a luz, né? Ficou bonito, ó, pedindo ela em casamento, né? Foi muito bonito. Cadê Jean? Jean não está aí, né? Falei: "Jean, agora para superar você, vai ter que ser mais bonito ainda o próximo, né?" Acendeu a luz aqui, o Jean já estava com um buquê de flor, né? Então, houve uma semeadura de fé, perseverança. Amém? Eu creio que Dani já estava orando por isso. Mas eu creio que ela aguardava no Senhor. Estava em paz, né, Dani? Dava para perceber isso. Ela falou: "Eu vou servir a Deus, pastor. Eu vou tomar conta da Bomboniere." E começou a semear lá na Bomboniere. Semeando, semeando. E Deus suprindo. Semeando, Deus suprindo. E a gente vai aprendendo com isso. Eu aprendo com todo mundo, irmãos. Até com os adolescentes que estão junto comigo. Gabriel é um deles. Então, nós passamos pelo teste desse tempo, do tempo, as circunstâncias, paciência e também fé. Amém? Glória a Deus. Uma característica específica da semente: morte, transformação. João 12, 24 está escrito assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto." Amém? Essa é uma das palavras que Deus me deu quando me tornei líder, né? Assim que eu tornei líder, Deus deu essa palavra: "Você tem que morrer para você, senão você não vai dar fruto." Eu guardo muito bem esses versículos aqui. E aí vem na mente uma mãe, né? Eu vejo ali a pastora Jana, pastora Janaína, ela morreu para servir os bebês ali. Amém? E assim nós também. Nós somos essa semente, que muitas vezes nós vamos precisar ali viver uma vida de sacrifício, de fé, de dedicação. Amém? Então, eu vejo aqui também, né, esses dias que nós tivemos aí de semeadura, os irmãos que o pastor Bruno falou, estavam trabalhando até 2 horas da manhã. Os irmãos, eles literalmente foram essa semente aqui que morreram. Eles ficaram até as 2 horas. Aí o dia que eu vim, justamente o dia que eu vim, teve uma carne ali. Mas assim, eu vejo que Deus, Ele tem abençoado muitos irmãos. Amém? E os irmãos têm abençoado a igreja. Glória a Deus. Próximo. Deus é quem dá o crescimento na semente. Não é o que planta nem o que rega, mas Deus quem faz crescer a semente.
Paulo, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Deus, Ele nos tornou cooperadores. Isso quer dizer que existe uma ação humana na semeadura. Existe uma parte que é minha, que eu tenho que fazer. Amém? Existe a minha parte nessa lavoura aí. E eu preciso fazer, eu preciso semear. E nós precisamos semear no reino de Deus, amém? Continuando aqui para nós irmos terminarmos, tá? Vamos lá. Próximo. Nossa vida é uma semente. Filipenses capítulo 1, versículo do 21 ao 26. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham uma alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então Paulo foi uma pessoa que se doou bastante, Se a gente pegar essa semente que morreu, ele foi a pessoa que mais morreu, mas também ele foi um dos apóstolos que mais deu frutos, amém? E o Senhor quer nesta noite, irmãos, nos tornar semeadores do reino, amém? Vamos ficar de pé? Quero aqui convidar o Ministério de Louvor, e eu quero aqui orar com os irmãos, amém? E que nós venhamos a refletir, o que nós temos semeado ultimamente? Será que nós estamos abertos à semeadura? Nós temos semeado na nossa família, nós temos semeado na nossa casa, nós temos semeado no nosso trabalho, nós temos semeado na nossa escola, nós temos semeado na nossa faculdade. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ser semeadores, amém? Eu andava, irmão, no como que se diz, o 007 lá no serviço. Aí teve um aniversário, eu falei, não, agora eu vou. Deus me deu uma oportunidade para orar. E o Espírito Santo falou comigo, falou, agora é a sua vez. Você vai semear ali na vida deles. E aí cantaram parabéns. E aí falaram, alguém vai orar? Eu falei, eu vou orar. Orei pelo meu chefe, abençoei. Depois disso, o pessoal descobriu agora, todo mundo que aqui ora. Cada aniversário chama para orar. As pessoas, irmãos, eles carecem disso, amém? De oração. E muitas vezes a gente, por medo, a gente fica ali escondido, por vergonha. A gente não quer se expor, mas Deus fala, semeia. Eu contei da outra vez que eu preguei aqui. Aí teve um aniversário que eu não estava, de um subtenente lá, colega nosso. Eu só lembro que falaram assim, vai comer o bolo, você não comeu o bolo? Eu falei, não, vai lá comer o bolo. Eu entrei na sala, dei de cara com ele, ele, poxa cara, você não veio aqui para orar por mim? Eu falei, não, eu estava noutra missão aí. E aí, a Bíblia está escrito que a criação, ela carece da manifestação da glória dos filhos de Deus, amém? A glória de Deus, ela vai através das nossas vidas. Nós precisamos tomar apenas uma atitude. E Deus, Ele começa a nos fazer como semeadores. Amém, Marcelo? Uma oportunidade Deus me deu. E Deus vai dar oportunidade a cada um de nós.
nesses lugares aí. Amém? O pastor olhou lá na escola. E Deus vai nos fazer semeadores nesses lugares aí. Semeadores do reino. Vamos cantar essa canção. Vamos adorar o Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nós pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor, meu Pai, desperte o nosso coração, Senhor Deus. Encha-nos com a Tua presença, Senhor Deus. Faça-nos semeadores, Pai. Entre, Senhor Deus, em nosso lar, na nossa família. Venha impactar as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que outras vidas sejam impactadas, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo traga sobre nós uma ousadia, a unção de ousadia sobre as nossas vidas, Senhor.
para que os nossos vizinhos, eles conheçam a Ti, Pai, para que os nossos entes queridos, eles conheçam ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça semeadores, Senhor. Espírito de Deus, venha nos impactar, venha nos encher, venha nos ensinar, Senhor. Que em nosso trabalho, em nosso local de serviço, vidas venham ser impactadas através das nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, venha, Senhor Deus, nos transformar. Tira a timidez, Senhor. Nós te pedimos, fortaleça, Senhor Deus, aquele que estiver cansado. Traga força àquele que precisar, Senhor. Traga unção, traga direção. Eu coloco diante do Senhor, Pai, os cabeças dos lares. Traga sobre eles a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, os lares. Nos ensina, Senhor, a semear. Que a Tua semente multiplica, Pai. Faça-nos canais de bênçãos aonde nós estivermos, Senhor. Essa noite nós oramos. Faça-nos, Senhor Deus, com que o nosso testemunho, ele venha alcançar, Senhor Deus, lugares, pessoas, corações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Assim nós oramos, Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória.